Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Bruno, eu sou barbeiro aqui na Nova Zelândia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o custo de vida na Nova Zelândia em 2022. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo para eu saber e trazer mais vídeos assim para você. Eu anotei algumas coisas aqui para facilitar, então a gente vai falar sobre moradia, luz, internet, água, alimentação, transporte e lazer. Eu vou usar como base o salário mínimo da Nova Zelândia, atualmente é $20 por hora, mas a partir do dia 1º de abril de 2022 ele vai para $21,20. Então já vou considerar o salário mínimo como $21,20. E considerando um casal, eu sempre costumo dizer que o custo de vida ele é muito relativo, ele pode variar muito de pessoa para pessoa. Se você mora sozinho, se você é casado, se você tem família, se você é uma pessoa que gosta de sair muito, se você é uma pessoa que quer salvar dinheiro, mas eu vou usar como exemplo um casal que ganha o mínimo e os dois trabalham full time, ou seja, os dois trabalham uma média de 40 a 44 horas semanais com salário mínimo de $21,20 por hora. Normalmente o salário aqui ele é pago por semana e a maioria das coisas que a gente paga também é semanal, mas tem algumas coisas que são pagas mensalmente, mas o salário normalmente é semanal. Então vamos levar em consideração que uma pessoa ela trabalha full time, dá um total de $913 e alguns quebrados por semana. Aí nós vamos deduzir o imposto, que varia mais ou menos de 16 a 18%, já vou considerar 18%, então 913 menos 18%. A pessoa ganha em média $750 por semana. Cada um, considerando o casal, daria em média $1.500 por semana. Como eu disse, eu estou levando em consideração um casal que trabalha full time e ganha um salário mínimo. Mas dependendo da sua profissão, da sua área de especialidade, você não vai ganhar o mínimo. Mas é só para a gente ter uma base, para ter um exemplo. E outro ponto muito importante é que esse custo de vida eu estou baseando em Christchurch, na Ilha Sul, a maior cidade da Ilha Sul. Provavelmente em Auckland seja um pouco mais caro, que é na Ilha Norte, mas a minha base, a minha pesquisa é aqui em Christchurch, tá? Moradia, uma casa de 2 quartos e um banheiro, você vai pagar aproximadamente de $350 a $500 dependendo da região. Uma média boa em relação ao aluguel, ela fica em $420 a $450 por semana. Como eu disse, o aluguel aqui, ele infelizmente é uma das coisas mais caras. Praticamente 50% do seu salário vai para pagar o aluguel. Mas existem alternativas mais baratas. Muitas pessoas quando se mudam para Nova Zelândia vai morar de flatmate, que é uma coisa muito comum aqui, que é dividir a casa com alguém. Por exemplo, uma pessoa aluga uma casa com 4, 5 quartos e ela subaluga esses quartos. Aí o flatmate você vai pagar em torno de $150 até $300 mais ou menos. Eu já não recomendo você pagar acima de 300, 350 de flatmate, dependendo da região, porque você acaba encontrando uma casa ou um estúdio, tem muitos estúdios também. O que é o estúdio? O estúdio é um cômodo só, que tem o quarto, tem a cozinha, tem tudo junto ali, separado às vezes por divisões, às vezes não separados, e você encontra esses estúdios muito mais em conta, na faixa de 300, 320, até 280 você pode encontrar um estúdio aqui e ter a sua privacidade e a sua liberdade. Mas tem muitas pessoas que preferem morar de flatmate. Eu mesmo quando cheguei fui morar de flatmate, pagava $180 há 3 anos atrás, com luz, tudo incluso, então é uma economia muito bacana, principalmente quando você está chegando. Mas tem gente que acaba morando de flatmate e gosta tanto que depois não quer mais morar sozinho ou ter uma casa sozinho, porque morar de flatmate é mais tranquilo, ainda mais se você é estudante, trabalha full time ou part time, você quase não para em casa, então você não precisa ter uma casa muito grande, então o flatmate vai te atender perfeitamente. Agora vamos falar sobre a luz, a energia e a água. Normalmente essas 3 coisas são pagas mensalmente. Só que aqui em Christchurch, na Ilha Sul, a gente não paga água, a água é grátis. Mas na Ilha Norte a água já começou a ser cobrada, eles pagam água lá, se eu não me engano, a cada 3 meses, mas aqui na Ilha Sul a gente não paga água, então a gente só vai pagar a luz e a internet. A luz ela varia muito, como eu disse, vai variar muito de quantas pessoas moram na casa, de quanto tempo você permanece em casa, mas eu fiz uma média aqui e no verão a gente gasta em torno de $140 a $180, uma média de uns $150 de luz elétrica por mês. Isso no verão. No inverno isso muda um pouco, esse valor vai mais ou menos de uns $200 a uns 280.
porque no inverno você vai usar o ar quente, você vai usar mais água quente, então acaba que o seu consumo de energia elétrica ele aumenta um pouco, mas a média é essa. A internet também vai variar muito do seu plano, mas uma média ali da operadora da Spark é em torno de 80 a 100 dólares. Um plano médio em torno de 90 dólares com internet ilimitada, fibra de ultra velocidade. Então você vai gastar mais 90 dólares mensais com internet. Alimentação. Esse é um ponto muito interessante e a gente nota que agora em 2022, por conta de tudo que vem acontecendo no mundo, as coisas no supermercado acabaram que subiram um pouco. Eu me recordo que quando eu cheguei aqui há 3 anos atrás, eu gastava 50 a 60 dólares por semana no supermercado. E hoje eu não consigo mais ir no supermercado e gastar menos do que 120. Então a gente gasta mais ou menos de 120 a 150 dólares por semana com o mercado. Isso é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa. Se você é uma pessoa que come muita carne, faz muito churrasco, com certeza você vai gastar um pouco mais do que 150. Se você não come tanta carne, não come tanta coisa, você vai gastar menos. Mas a média que eu tenho pesquisado e conversado com as pessoas fica em torno de 120 a 150 dólares por semana para você comer bem, comer tranquilo, não ter que voltar no supermercado no meio da semana porque esqueceu alguma coisa. Então essa é uma média bem bacana. E alimentação também, daí a gente entra naquele quesito de comer fora, né? A parte do almoço, se você almoça fora ou não. Então normalmente com 10, 15 dólares você consegue fazer uma boa refeição fora. Vamos supor, você saiu para trabalhar, hoje eu não quero levar comida, eu não quero gastar com comida. Tem excelentes opções para você comer com 10 dólares. Comida indiana, comida tailandesa, diversos tipos de comida por apenas 10, no máximo 15 dólares. E o mesmo vale em relação ao lazer. Vamos supor, se você for num restaurante, alguma coisa, você vai gastar em torno de 40, 50 dólares por pessoa para comer muito bem e beber uma cerveja, ou beber um suco, um refrigerante. Então, em relação à alimentação, eu não acho que seja tão caro. E uma das coisas que muita gente me pergunta, que eu acho que é comparativo mundial, é em relação ao preço dos Big Macs, o preço do McDonald's. Então, o combo do Big Mac hoje está em torno de 11,50, se não sofreu nenhuma alteração. E por apenas 5 dólares você compra o lanche do Big Mac ou o combo por 11,50. Mas tem um aplicativo que é utilizado aqui, se você tiver um aplicativo, você paga eu acho que só 10,50 e acumula pontos para poder pegar lanche de graça depois. E ainda falando sobre o lazer, eu recebi bastante gente perguntando sobre como funcionam as baladas, os pubs e tudo mais. Então, a parte bacana, pelo menos aqui de Quartz, aqui da Ilha Sul, que eu tenho notado em Queenstown também, é que você não paga para entrar nas baladas. Todas as baladas são frees. Então, tipo assim, eles tentam fazer a balada ou o evento mais legal possível para que você entre nele e permaneça ali, para que você não saia e vai pro pub do lado, porque tem uma rua que tem vários pubs. Então você só vai pagar o seu drink, a sua bebida que você consumir. Então, se você é uma pessoa que bebe muito, com certeza o seu lazer vai ser mais caro do que as pessoas que bebem menos. Então, de lazer dá para colocar que você gasta mais ou menos uns 90 dólares por semana por pessoa. Você vai no restaurante, come uma comidinha lá, alguma coisa diferente, gasta uns 40 dólares e gaste mais uns 50 no pub tomando seus drinks. Então uma média de lazer por semana de uns 90 dólares. Mas isso não é uma regra. Você pode não gostar de ir no restaurante ou pode não gostar de ir no pub. Então eu tô colocando uma média aqui mais ou menos, considerando que essas pessoas façam isso e gastem 90 dólares de lazer por semana. E essa parte de lazer, eu tô considerando pub, restaurante, que é o que é mais comum, mas tem muita coisa de lazer que dá pra você fazer que é gratuito. Tem muitas trilhas aqui, somente em Quartz tem 54 trilhas excelentes para você andar, para você passear, praia, tem muita coisa. E eu acho que para encerrar o nosso custo de vida agora, falta somente o transporte. Em Quartz tem o transporte público que é chamado metrô. Se você fizer o cartão do ônibus, você paga metade do preço. Normalmente a passagem, se eu não me engano, ela tá em torno de R$3,50, varia um pouco dos lugares que você vai, mas se você tiver o cartão, você paga em torno de R$1,80, R$1,90, alguma coisa assim, é muito mais em conta. E se você pegar o ônibus, for até um lugar e pegar o outro ônibus, ou pegar novamente o mesmo ônibus em até meia hora, você só paga um ticket. E se eu não estou enganado, tem uma espécie de plano também para os estudantes, que paga muito mais barato do que esses valores. Então, se você está fazendo intercâmbio e está estudando, você tem a opção de pagar mais barato no transporte. E daí você tem a opção também de ter um carro próprio, o seu meio de transporte próprio, e o carro aqui ele é muito barato para você adquirir. O meu primeiro carro, quando eu comprei, foi um Nissan Sunny, todo automático, 2001, se eu não estou enganado. Eu paguei 800 dólares no carro, gastei mais 100 para arrumar algumas coisinhas. Eu gastei 900 dólares no carro, carro show de bola, carro muito bacana.
me serviu muito no começo. Normalmente você vai gastar de combustível por semana em torno de 20 a 30 dólares, uma média ali de 25. A gasolina subiu um pouco agora devido às coisas que estão acontecendo no mundo, mas a gasolina aqui ela é bem barata e rende bastante. Então acaba que você não gasta muito com gasolina. Muita gente prefere usar o transporte público por ser mais fácil, ter um aplicativo que você consegue ver onde você vai pegar, a hora que você vai chegar, ser bem prático, mas sinceramente eu acho que compensa mais comprar um carro desses baratinhos e ter a liberdade e a tranquilidade de poder passear e usufruir do carro nos dias de folga. Uma coisa que eu esqueci de falar em relação aos planos de internet, a gente tem diversas operadoras aqui, Spark, 2degrees, Vodafone, e cada uma tem os seus planos, mas o plano mínimo ele varia ali em torno de 16 dólares até o plano máximo de 100 dólares por mês. Então o plano de 16 dólares eu acho que você tem 1 GB, a partir de 30 dólares mensais você já começa a ter internet ilimitada, ligação para Nova Zelândia e Austrália ilimitada, então o plano de internet ele não é um plano muito caro. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, mandem aí nos comentários, manda lá no Instagram que eu vou ficar feliz de responder todo mundo. É nóis!